Muito boa noite. Estamos de volta para mais uma edição do Especial Entrevista nesta quinta-feira, 23 de outubro de 2025. O nosso convidado de hoje venceu as eleições para a presidência do Clube Militar 1º de Agosto com 2.341 votos e estou a falar de Gouveia João de Sá Miranda, General Gouveia Sá Miranda, que é então o nosso convidado de hoje, presidente, como disse, de direção do Clube Desportivo 1º de Agosto. Sá Miranda foi candidato da lista B e após vencer esta eleição, fez promessas claramente ao longo da campanha e vamos perceber como anda esta sua liderança diante dos desafios que o 1º de Agosto, enquanto clube com o potencial que tem e com o nome que tem no nosso panorama desportivo, está por esta altura. Sr. General, muito boa noite. Queremos desde já agradecer por ter acedido prontamente ao nosso convite e porque com a disciplina militar ter chegado também a tempo. Aliás, muito cedo. Boa noite, bem-vindo. Os nossos agradecimentos, eu queria primeiro, em nome da direção e em meu nome, agradecer o convite que nos foi formulado para cá estarmos. Aproveitamos sempre essas oportunidades para podermos também falar para a massa associativa do clube e, portanto, estar disponível por aquilo que é de interesse nesse especial programa para falar sobre a vida do 1º de Agosto. E eu lhe pergunto exatamente por que é que decidiu aceitar o nosso convite? Eu aceitei o convite porque o Clube 1º de Agosto tem que ser um clube que deve aproveitar as oportunidades de poder falar para a massa associativa. E vós sois uns canais, vetor para nós termos a oportunidade para que a nossa comunicação, falar a vida do clube, esteja ao alcance de todos os associados do Clube 1º de Agosto. Portanto, este é um dos fatores primários de que a gente tem aceito todos esses convites e aqui na Girassol, como ser o primeiro convite, não tínhamos como não. Muito bem, chega à presidência do 1º de Agosto em meados de 2023. Lhe pergunto, Sr. General, que o 1º de Agosto encontrou, se olharmos para aquilo que é o histórico do clube? Olha, encontrei um 1º de Agosto que é sempre um 1º de Agosto. Portanto, até a altura da nossa concorrência em campanha, o 1º de Agosto, estruturalmente como clube e no seu histórico, o que não se encontrou resultados daquilo que era mais aceitável pela sua dimensão, mas a verdade é que nós, durante a nossa campanha, apresentamos o nosso projeto, que era de retirar o clube de onde esteve até naquela altura e levar o clube para os lugares devidos do Clube 1º de Agosto, naquilo que é o resgate histórico do Clube Desportivo 1º de Agosto. E assim aconteceu. Encontrou o clube numa posição que não era digna daquilo que é o nosso panorama desportivo? Certo. Encontramos a modalidade de futebol sénior masculino em 7º lugar. Portanto, que já vivia aí há uns longo tempo. Encontramos, portanto, a equipa sénior de basquetebol que já não ia a finais de campeonatos e de taças, o handball. Portanto, dentro deste nosso programa, as metas eram resgatar a mística do clube e colocá-la nos seus devidos lugares. Já resgatou? Estamos a resgatar em partes, mas estamos acima de mais de 80% do resgate daquilo que é o nosso programa. Começaria pelo futebol. Portanto, do prometido foi cumprido, é estarmos entre os três primeiras equipas no Girabola, isso 2023, 2024. Foi cumprido. E ganharmos a Taça de Angola. Só não ganhamos, mas fomos à final. Nós fomos buscar o nosso posicionamento como finalista da Taça de Angola no Dundo. Nós tivemos o jogo para o apuramento com Sagrada Esperança. Mas 6 minutos foram suficientes para perder. Bem, e atrapalhar todo este objetivo. Fomos à final, no estádio 11 de novembro, e logo nos primeiros 6 minutos, algum descuido que houve da equipa, sofremos o golo, foi com Capes Corpo,
e não conseguimos, durante esse tempo todo de jogo... Um Cabo Escorpo que vinha da segunda divisão. Não, Cabo Escorpo já estava a milita no Girabola desde há muito. Já tinha regressado. Já encontramos já ele tinha regressado à primeira divisão. À primeira divisão. Mas o que é que falhou para não conquistar este objetivo, que era de ganhar a Taça de Angola? Bem, o que falhou é aquilo que tem muito da bola e o tempo de jogo. Não tivemos sorte, tivemos um domínio total quase de jogo, mas queremos dizer o que faltou ali é mesmo concentração, é mesmo juntar a melhor habilidade. Não conseguimos fazer uma reviravolta do resultado, porque o Cabo Escorpo teve... Eu pergunto, Sr. Presidente, foi um problema de jogo jogado? Permita-me que o termo, vamos usar a linguagem desportiva. Foi um problema do futebol dentro de campo ou teve também influências de problemas externos ao campo? Falo, por exemplo, de questões administrativas, dívidas. Tudo isso influenciou também para que os resultados não chegassem àquilo que foi preconizado? Não, porque senão, vejamos, fazermos agora aqui um balanço. Ela está, portanto, não gira a bola em 7º lugar, sai em 3º lugar, não é? Vai à final da taça. Aí o que se justificou é mesmo um problema técnico, tático, para a gente poder fazer a reviravolta. É nos primeiros 6 minutos que a gente sofre golo. Dali o adversário fez o estudo e moldou o seu jogo. Tiveram 84 minutos? Sim, não temos nada que tenha influenciado, senão a influência do que os jogadores não se concentraram, porque vinham já de um período emocional, de terem conseguido cumprir, de estarmos com os primeiros 3 lugares de pódio no Girabola. A equipa estava emocionada pela vitória que tivemos consagrada e fomos finalistas para a Taça de Angola. É uma final, e quando é uma final, o estado psicológico dos atletas é diferente. Mas encontram um 1º de agosto endividado? Olha, o 1º de agosto continua endividado, mas não tem a ver com o trabalho da sequência do cumprimento da sua missão. Portanto, o 1º de agosto em 2023, 2024, usou todas as pedras possíveis daquilo que é de formação do 1º de agosto, porque quando nós entramos em direção, encontramos o clube, portanto, com uma sentença FIFA, que não se podiam escrever jogadores para além daqueles jogadores que já vinham desde 2020, 2021, 2023. Aí podemos dizer que teve algumas influências, mas não é a questão, porque senão não tínhamos cumprido com todos os nossos programas. Porque mais à frente vamos falar também de outras modalidades, como handball e basquetebol. É mesmo uma questão de resultado de jogo. O Sr. Presidente disse que o clube continua endividado. Qual é hoje o nível desta dívida? Ou seja, quanto é que estamos a falar de uma dívida de quanto? Estamos a falar de um clube, dada a sua grandeza. Veja que o Clube 1º de Agosto, nesse momento, é o maior clube em infraestruturas a nível nacional. Portanto, 1º de Agosto, no seu histórico, a sua grandeza, muitos atletas passaram pelo clube. Em momentos atrás não houve possibilidade de honrarmos com os prémios de jogos, alguns contratos com os atletas, as infraestruturas em termos de manutenção e os seus acabamentos. Portanto, é uma gama de áreas que endividaram um clube, portanto, não só desportivamente, mas como também das infraestruturas vastas que o Clube 1º de Agosto tem. É a maior escola nesse momento. Nós temos, a nossa formação tem 2 momentos. Temos os formados internos e temos aqueles que não são internos. Ou seja, os que estão na academia, aqueles que vão só para os treinos e depois regressam a casa. E tudo isso traz dívidas porque sabe que a situação não é estável. Esta dívida, por esta altura, em quase 2 anos de mandato, quanto é que já foi quitado desta dívida e quanto é que está ainda... Olha, eu não lhe ia falar numericamente por uma questão de respeito, uma questão, com todo o respeito da sua pergunta, não ia numericamente dizer, mas eu podia dar os resultados, as principais dívidas que já foram resolvidas. Vamos lá, então. Uma delas é FIFA, a sentença FIFA, é internacional. Tivemos que resgatar a imagem do clube
suportar algumas ainda internas e sairmos para aquelas internacionais, para dignificar mesmo, portanto, o bom nome do desporto angolano e do clube, dada a sua grandeza, que é o Clube Central das Forças Armadas. Exatamente. Portanto, isso foi tratado, por isso é que vê que já estamos a inscrever os nossos atletas, quer dizer que na parte internacional o 1º de agosto está livre. E agora estamos a fazer então o trabalho de casa, mas também estamos num bom caminho, não tem qualquer implicação de podermos, portanto, cumprir com a nossa missão. Sr. Presidente, não fala em números concretos, todavia insistimos nesta questão que tem a ver com a resolução destes problemas da dívida. Eu lhe pergunto quanto de dívida encontrou e, destes quase 2 anos de mandato, quanto de dívida contraiu? Olha, eu quando estava a pedir mesmo toda a consideração, numericamente, não lhe queria dizer aquilo que não é verdade. Mas é uma dívida sustentável? Olha, é uma dívida. Tudo que é dívida, temos que encontrar uma saída. Nós, quando fomos à campanha para a direção, nós tivemos essa pergunta, que perguntaram-nos se nós sabíamos qual era a situação, portanto, do 1º de agosto. Eu repito, o 1º de agosto, portanto, da sua grandeza, ela ampliou o seu campo de ação, mas não teve em consideração muitas alterações económicas que poderiam surgir e interromper a sequência do 1º de agosto. Portanto, é para dizer de que, repito, as dívidas atuais do Clube 1º de agosto, vê que nós fomos para as taças africanas agora, né? E já vamos falar destas taças africanas. Correto. Era só para lhe dar a entender que as dívidas daquelas, a grandeza de dívidas já não é um caso do 1º de agosto. Mas elas continuam a ser dívidas que poderão vir a influenciar a posterior. Em quanto tempo este problema vai deixar de existir? A dívida vai ser quitada, mas quanto tempo precisa? As dívidas do 1º de agosto, elas para deixarem de existir, temos que fazer uma paragem, como por exemplo, nas infraestruturas. Eu dava-lhe um exemplo, nós tivemos uma interrupção de jogarmos no nosso campo, devido a uma crise que houve do piso de relva do Clube 1º de agosto. Aquilo constitui logo uma dívida, porque ela não está na nossa programação. Fomos surpreendidos, tivemos que deixar de tratar outros casos para irmos tratar aquilo. E só a recuperação de um piso de relva de um campo de competição não estão aí a menos de 20 e tal milhões de kwanza. O que nós fizemos até agora foram 70%, que aí continua outro fator de dívida, que temos que arranjar outros 30% para fazer 100% da reparação do piso do França Darlo. São os tais canais de dívida, coisas que nos surgem fora daquilo que é a nossa programação. Nos anos que faltam para o fim do seu mandato, tem garantias de que vai resolver este problema? Olha, falar assim emocionalmente, o orgulho de quem está porque a assumir... quando concorreu já sabia das dificuldades do clube e prometeu aos adeptos e sócios que o 1º de agosto voltaria ao lugar que lhe pertence. Sim, está para cumprido. tudo isso também a questão das dívidas precisa ser resolvida, não é? Lógico. Então lhe pergunto se no seu mandato vai resolver este problema. Foi a promessa que fizemos para sairmos da sentença FIFA, foi cumprido, não é? Se irmos até o 3º lugar é preciso prémios de jogos, é preciso dar condições elevadas, falava-se muito nos salários dos atletas. Está ultrapassado este problema? Visivelmente, vê que, falando com um atleta, com os funcionários, não só atletas, pela grandeza, as escolas, o problema salarial, em termos de salários, prémios de jogo, está tudo sanado. Com regularidade são pagos? Com toda a regularidade. Estamos a falar do handebol, basquetebol, portanto, estamos a falar do ensino normal, porque os nossos formados, portanto, internos, não só estão em formação desportiva, mas nós assumimos a sua formação geral. Académica. Nós matriculamos. Já agora, e porque fala de um clube com várias modalidades e também com a academia como tal, com esta vertente da formação académica, estamos a falar de uma instituição com quantos funcionários, quantos atletas por esta altura? Qual são os números?
O 1º de agosto, em termos de atletas, estamos a falar em 2.000, quase 3.000. Quase 3.000. Em termos de funcionários, não estamos menos aí de quase... menos de 1.000. Estamos aí em 700, 800. Já tiveram mais funcionários? Já tivemos mais funcionários, não. Aí podia dizer que são dos funcionários que foram encontrados no clube e são os mesmos que continuam. Estamos a fazer uma arrumação. Portanto, levá-los para os melhores sítios e darem melhores resultados. É o mesmo número encontrado. Sr. Presidente... não houve nenhuma redução. Chegou à presidência do clube, foi feita uma auditoria às contas do clube, que resultados foram encontrados? Bem, os resultados foram encontrados e foram levados às instâncias de direito para... Que instâncias para a questão, e por isso é que algumas amortizações estão a ser feitas em função do resultado da auditoria. Destas instâncias envolvem instâncias judiciais? Se quê? Envolvem também instâncias judiciais? Olha, não se chegou até esse extremo. Quer dizer, qual era o problema? Era reduzir algumas atividades competitivas. Este é o que se encontrou na auditoria, porque o 1º de agosto ampliou o seu campo. Portanto, ele chegava a participar até com 3 equipas, portanto, numa só modalidade. Ela tem a equipa iniciais, tem os júniores, tem a equipa B e tem as séniores. Estamos a falar futebol masculino. Nessas mesmas 4 classes estão as femininas. Veja só que hoje, por exemplo, na seleção que está em competição, que é a seleção feminina, 1º de agosto está com 6 atletas. Quer dizer, e ela tem júniores, tem juvenis, tem júniores, tem a equipa B. Está a falar da seleção de futebol ou de handball? Não, futebol, estou a dizer feminino e masculino. Okay. Tudo o que temos em masculino, temos em feminino. Então, estamos a fazer uma redução cuidadosa para podermos mesmo amortizarmos e diminuirmos as dívidas em relação da sua Constituição. Ela fez uma abertura muito brusca e não fez contas do que é que deveria dar isso depois no final. E como é que o clube está a sobreviver hoje? Qual é a proveniência dos fundos para sustentar o clube 1º de agosto? Bem, o clube 1º de agosto sustenta-se, sabe que ele é um clube central das Forças Armadas, tem um campo muito amplo de sócios que têm dado a sua contribuição muito vasta. Nós temos o clube náutico, portanto, também que é do 1º de agosto, temos o complexo, portanto, vamos assim dizer, de convívio e recreação no Miramar, portanto, temos espaços desportivos que temos estado a fazer o aluguer para rentabilização, por exemplo, no Miramar temos o problema do campo de ténis, temos natação, no CODEM, que é o ex-CODEM, que é na direção do clube. Hoje nós somos procurados porque temos uma condição que todos aqueles colégios, as escolas, que não têm piscina, portanto, vão junto... O próprio Fran Sandalo tem sido também usado para espetáculos musicais, por exemplo, não é? Olha, vou dizer que é a primeira vez na vigência do clube, por nós, fizemos a primeira vez... Foi exatamente para ajudar a suportar este sufoco financeiro? Não só. Portanto, a título experimental, porque aquilo também tem outros seus resultados, fizemos-lo, saímos-nos bem, gostamos de fazer e vamos continuar a fazer sempre com todos os outros cuidados, porque de facto temos que utilizar os espaços para ir encontrar algumas receitas. Mas esta modalidade de aluguer do espaço para espetáculos musicais, por exemplo, não vai prejudicar ainda mais a relva? Compensa depois o tratamento dela? Há condições para isso não acontecer. Há condições, como aconteceu agora, portanto, não foi desse espetáculo que nós tivemos o problema da relva. Já ela estava com esses problemas. Ela é um problema, o tipo de relva, não aguentou pelo seu tempo de existência e deu o que deu. Portanto, há um material próprio que se põe por cima da relva que não danifica a relva. Como é que está a situação, Sr. Presidente? Falava aqui dos meios que têm estado a ser usados para financiar o clube, porque houve redução da verba que recebiam por parte do Ministério das Finanças. Como é que está essa situação? Já a situação voltou ao normal?
Bem, aquilo foi um surto gritante que se falava, que o Ministério das Finanças retirou. Não é há, verdade? não há nenhuma recepção de dinheiro diretamente do Ministério das Finanças. É preciso se ter isso em conta. Indiretamente. Não, quer dizer, se é o Ministério das Finanças, eu não tenho conhecimento. De onde? Nós dependemos, nós somos um clube, portanto, constituído, somos o clube central das Forças Armadas angolanas. Ou seja, é do Ministério da Defesa. É do Ministério da Defesa. E quanto é que recebem do Ministério da Defesa? Bem, recebemos de acordo com as necessidades que o clube tem. Quer dizer, porque em cada época as necessidades são umas. Nós, por exemplo, agora fomos às taças africanas, aumenta, portanto, aquilo que nós temos como necessidade. Em função do nosso plano de necessidade, o Ministério da Defesa, o Estado-Maior-General, apoia o clube. Não temos, portanto, vamos assim dizer, numericamente fixo, portanto, para todas as épocas. É suficiente o que recebem? Ou gostaria de receber muito mais? Olha, quem é que não quer mais? Queremos mais porque a grandeza do clube exige, e o desporto em si mesmo também exige que tenhamos mais outras condições, né? Porque, vejamos só, está a chegar agora a quadra festiva em dezembro, por um tamanho de um clube de 1º de agosto, que sempre viveu de alegria, né? Tem uma massa associativa numa gama muito vasta, tem jovens, tem criança, quer dizer, as programações em função do tempo. Não é o suficiente, eu diria que não é o suficiente, mas tem sido o suficiente para suportar as atividades principais, que são aquelas as desportivas, né? Mas depois vêm os problemas de assistência sociais, vêm os problemas de saúde, embora nós tenhamos o hospital militar, mas não é o suficiente porque há alguns tratamentos específicos para atletas. Temos que recorrer a outros sítios. Voltando a esta questão do Ministério das Finanças, só para que possamos esclarecer... 1º de agosto não tem vínculo com o Ministério das Finanças diretamente. Este vínculo existe através do Ministério da Defesa, é isso? Não para benefício do 1º de agosto. Quer dizer, Como é que funciona este vínculo? Faz-nos perceber, Sr. General. recebo do Ministério da Defesa. Por via do Ministério das Finanças? Não Ou sei. esta informação que circulou nada tem a ver com a verdade? Não tem a ver com a verdade, porque nós chegamos, apresentamos o nosso programa ao Ministério da Defesa e o Ministério da Defesa nos tem apoiado. E de onde é que surgiu esta informação de que o Ministério das Finanças investia ou dava verbas ao 1º de agosto para a sua gestão? Olha, na nossa primeira intervenção, eu dizia que de quem estava a falar devia ser convidado para poder fundamentar a questão, porque isso não saiu da direção do clube, nem da direção cessante, nem da atual. Nós ouvimos que havia crise no 1º de agosto, crise financeira. Crise é uma coisa, é de gestão interna do clube, não tem a ver com a parte externa. Nós é que fizemos mais gestão para podermos chegar até o nível em que chegamos. Quer dizer, quando nos alocam a verba, a gente, conforme disse, ampliamos aquilo que não está previsto, então o que dá são dívidas. Sr. Presidente, e nós vamos falar daqui a pouco mais da questão que tem a ver com a gestão desportiva propriamente dita, mas voltando ainda a questões administrativas, por exemplo, neste ano de 2025 e logo após a conquista do Afrobasket, o 1º de agosto, o Petro anunciou a contratação de Milton Valente, pedra fundamental, ou peça fundamental na estrutura do 1º de agosto para aquilo que são hoje os desafios do basquetebol, até olhar também para o campeonato que fez. O que é que aconteceu de concreto para que Milton Valente não continuasse sob a égide do 1º de agosto? Opção do atleta. Portanto, é assim que eu digo que é a opção do atleta, porque só ele foi para o Petro, não é? 1º de agosto não dispensou-lhe para ir ao Petro. Portanto, não tem que ver com questões contratuais? Não tem a ver. Não tem a Mas ver há informações que porque... dão conta de que o 1º de agosto não tem neste momento capacidade para suportar as exigências do atleta. Olha, eu aqui assumo a responsabilidade que não é verdade. Não é verdade porque... Mas há informações que saíram mesmo da direção do 1º de agosto também. Quem? Nós já ouvimos também membros da direção do 1º de agosto assumir que não houve capacidade para cumprir com estas exigências. Não, membro da direção não. Pode ouvir é de um membro sócio do Clube 1º de agosto. Da direção não é verdade. E também não estou lá a pedir a responsabilidade de que se diga quem é. Isso também não é ético. Até porque aqui quem responde às perguntas é o Sr. General, nós fazemos.
O que é que se passou com Milton? É aquilo que se faz, é a dinâmica desportiva. Primeiro, desejá-lo boa continuação desportiva como atleta, que eu já passei essa mensagem. Ele hoje espontou-se na seleção. Foi formado pelo 1º de agosto, para vermos a riqueza da questão, porque quando eu digo opção, foi um jogador que o 1º de agosto fez-lhe como basquetebolista e Milton pediu dispensa e foi tentar a sorte... Em Portugal, não é? No exterior. No exterior. Deu-se mal. Milton veio. Eu, como presidente e o vice-presidente, portanto, para a modalidade, o Armando, ele bateu-nos à porta. O Milton bateu a porta do 1º de agosto porque nenhum clube recebeu o Milton quando ele regressou, quando não se deu bem no exterior. E mesmo assim o 1º de agosto deixou-o sair para o principal adversário. É um princípio ético de respeito. Joga no 1º de agosto o atleta, primeiro por consciência, por respeito ao clube. Portanto, ninguém joga algemado. Então Milton Valente também falhou com o clube? Surpreendeu o clube. Aí teve uma atitude... Negociou com o Petro sem informar o clube? Lógico, lógico. O 1º de agosto podia tentar junto do Petro e dizer, esse atleta... Mas o 1º de agosto tem uma política. Ele é um clube que não está aqui para dificultar aquilo que é o desenvolvimento desportivo. Ele foi para a seleção, 1º de agosto. Foi-se buscar no 1º de agosto para ir à seleção. Portanto, não regressou a casa. E só estamos a falar do Milton Valente, falaríamos de outros, mas neste momento estamos a falar do Milton Valente porque o 1º de agosto e os outros clubes conhecem as capacidades do jogador. É um jogador que, e como dissemos, importante para aquilo que são os desafios do 1º de agosto. Mesmo assim, deixou o clube que o fez enquanto desportista. O 1º de agosto estaria, neste momento, disposto a receber de Milton Valente, e quando falo disposto, refiro também a questões de capacidade financeira? Mas nós não temos dívida com ele. Ele tem dívida com o 1º de agosto por um princípio ético, desportivo. Quem o fez é o 1º de agosto. O 1º de agosto tem capacidade para suportar o salário, os prémios de Milton Valente? Daquilo que é hoje o jogador? Não, porque se não tivéssemos, nós fizemos ele como jogador de seleção. Talvez já gastamos o que temos que gastar com ele, porque nós formámos-lo, tornámos-lo um basquetebolista para a seleção. O fator para ele ir à seleção é do formato com que o 1º de agosto o suportou. E como é que a direção do 1º de agosto está agora a se preparar para evitar que casos desta natureza se repitam? Como é que há ideias para, permita-me o termo, blindar, o termo que bem conhece enquanto militar, blindar os jogadores? Não, nós passamos a mensagem aos clubes que sempre que tivessem interesse com um ou outro atleta, que falassem com a direção do clube, porque é verdade que o atleta, quando não quer jogar num 1º de agosto, por mais que você lhe dê, ele não vai jogar. No caso do Milton, não quis jogar para o 1º de agosto? Não quis. Ele foi por livre, espontânea vontade. Não encontrou melhores condições financeiras? Só ele se pode pronunciar sobre isso. Porque ele não foi à seleção por fome. Não, porque ele estava à altura e foi à seleção. Porque se ele tivesse a passar crise no 1º de agosto, eu penso que ele nem seria selecionado. Ele foi selecionado porque durante o campeonato nacional demonstrou o selecionador que era um bom jogador. Então, comendo a bolacha do 1º de agosto, né? E foi suportado. Ele não saiu por dívidas. Ele foi para a seleção. Na seleção, lógico. Devem ter feito uma outra promessa, aceito, mas não é a informação que eu tenho. Que ele tenham dito, você no 1º de agosto tem 10, nós vamos dar 20 ou 30. Esta informação não nos veio. E já conversou com o Petro de Luanda desde que aconteceu esta situação? Olha, a direção do Petro, no caso? Antes dos acontecimentos, eu conversei com todos os presidentes. Nós tivemos um curso FIFA e eu tive a iniciativa de falar com todos os presidentes. Não, porque estamos a falar, Sr. General, especificamente do Petro de Luanda. O presidente Tomás Faria falou com ele sobre a situação do Milton Valente? Não. Por que é que não? Não falei por uma questão de princípio, porque, repito, antes dos acontecimentos eu já tivera feito advertência aos meus homólogos
que atitudes que poderão advir sobre isso e aquilo não é mais correto. Mas ao acontecer, eu já não vou voltar a tocar a porta do Petro. Quero felicitar o Petro por ter um atleta formado pelo 1º de agosto, de nível de seleção, e que dê, né, o contributo suficiente e perspectivar um bom futuro, não vamos desejar mal, ao atleta também no Petro de Luanda. Não é? É preciso pensar, porque o histórico dele é que ele já esteve no exterior, veio e o Petro não o conquistou, nenhum outro clube. Mas ele sai a custo zero, só para terminarmos este capítulo de Milton Valente, sai a custo zero? Olha, em princípio vou dizer o seguinte, nós não tínhamos dívidas com ele, nem ele para com o clube. A dívida que ele tinha com o clube... Tinha contrato? Ele tinha contrato. Então não pode Nós ser a custo deliberamos? zero. Não deliberamos. Podemos deliberar. Ele tinha com o 1º de agosto. Mas ele foi o vice-presidente para o basquetebol e a dizer que queria jogar para o Petro. É a política que está determinada no 1º de agosto. O atleta não pode jogar sob algema no 1º de agosto. Tem que jogar por consciência, orgulho, vaidade, que eu quero jogar no 1º de agosto. Sr. Presidente, que olhar para aquilo que é a venda de atletas, repercussões positivas para os cofres do clube? Olha, o 1º de agosto, até neste momento o clube 1º de agosto é praticamente o clube com mais atletas que foram vendidos no período em que estamos a falar. Né? Estamos com quase 6, 7 atletas vendidos, mas nós estamos a trabalhar na melhoria de proteção desses atletas. Até agora temos sido já contactados. Em termos financeiros, a venda destes 6, 7 jogadores, o que é que... Bem, é preciso ver quando é que eles foram vendidos. Está a falar do Ari, do Gelson, do Show? O Show, esses jogos todos que foram vendidos. Eles foram vendidos, portanto, na vigência da direção cessante. Portanto, deram o que tinham que dar como contributo para o clube, mas já se gastou. Já se consumiu, né? O que se vai consumindo agora é aquilo que se chamam, portanto, as contribuições de formação. Uma última nota só, antes mesmo de fazermos intervalo, e enquanto gestor desportivo, não só do 1º de agosto, mas como gestor, os atletas angolanos têm sido vendidos ao preço que valem, realmente? Não? Não. Qual é o problema? O que é que falta? Não, porque dizia eu de que, portanto... Vejamos, um atleta, agora estão na escola do 1º de agosto, estão a ser formados, espontam-se, quer dizer, não têm os chamados empresários, agentes do atleta. Depois do atleta estar a militar já em séniores, né? Ele, o próprio atleta, também pensa que, às vezes, vão vaidosamente a dizer que é preciso ter um agente. Mas essa gente não o criou, essa gente não o fez. O agente vem. Mas são práticas normais do mercado, não, Sr. Presidente? Mas vejamos só, o que tem que se fazer agora em Angola, e creio que já está em curso, primeiro é a oficialização de quem é agente e o formato dos agentes. Sr. Presidente, vamos falar muito mais sobre isso na segunda parte. Precisamos fazer um rápido intervalo. Como já percebeu, estamos a conversa com o Presidente do 1º de agosto, Gouveia João de Sá Miranda, Presidente do 1º de agosto desde meados de 2023, há quase 12 anos na liderança deste clube. Vamos fazer um rápido intervalo. Você que nos acompanha pela Girassol FM e também pela TV Girassol. Nós voltamos daqui a pouco. Estamos de volta para a segunda parte do especial entrevista. Recebemos hoje aqui nos nossos estúdios a Rede Girassol no Camama, o presidente do Clube Desportivo 1º de agosto, o general Gouveia João de Sá Miranda, que dirige o Clube 1º de agosto depois de ter ganho as eleições com 2.341 votos,
onde concorreu com o jurista Egas Viegas. Sr. Presidente, antes mesmo de fazermos o intervalo, falávamos da questão das transferências dos desportistas e entende que não têm sido justas em termos financeiros. Como é que os clubes, e no caso do 1º de agosto, está agora a se preparar para resolver este problema no sentido de rentabilizar todo o investimento feito num atleta? Estamos primeiro a tratar com os atletas, porque nós não tratamos com os agentes dos atletas, nós tratamos diretamente com os atletas, nós tornamos-nos os advogados para os poder proteger. Estamos a acompanhar a evolução e queremos encontrar, portanto, a valorização do atleta deve partir por nós. Portanto, nós estamos a fazer uma formação, um cuidado do atleta e a gente diz que o ABC está valorizado no nível Y. E o clube entra em negociações de forma que é cuidadosa que o atleta se beneficie. Não como estava-se a fazer, o atleta praticamente ia quase a custo zero, quer dizer, que os clubes ficam com aquilo que descotem para a venda do atleta e o atleta vai para lá em função dos seus resultados, é que eles começam, portanto, a resgatar aquilo que é o seu valor. Portanto, o atleta não tem que sair de um clube, quer dizer, e que os 90% seja para o clube. Nós temos que velar com que o atleta tenha uma condição valorizada, que ele se beneficie. Agora, foi formado no 1º de agosto, começa aí a contagem. Ele é um quadro formado no 1º de agosto, militou no 1º de agosto, quanto tempo, que resultados fez. Então, o 1º de agosto dita a rédea de jogo da venda desse atleta, né? Espero o contraditório, portanto, do parceiro. Né? Sr. Presidente, o 1º de agosto não vence um gira-bola há praticamente 6 anos. Penso que o último foi em 2019. 16. Sim, depois 2015, também, e depois 16. estava o problema da Covid, uma paragem, e quando desde que retomou, já não vem, há muito que não vem surgir a bola. Com aquilo que são os... E aqui voltaremos uma vez mais a olhar para a saúde financeira. É uma questão de saúde financeira para poder ombrear novamente com os principais adversários, no caso o Petro de Luanda? É um problema de um combinado. É criar... Hoje, o 1º de agosto tem capacidade de dizer que está disponível ou está pronto para vencer o Girabola? Está em condições. Mas é uma questão só desportiva ou também saúde financeira? Há pouco estava a falar do Petro de Luanda. O Petro de Luanda foi campeão da época passada, não ganhou o 1º de agosto. 1º de agosto ganhou o Petro e o Petro empatou nos últimos 6 minutos, não é, com o 1º de agosto. E ele foi campeão. Portanto, o 1º de agosto, no Girabola 2023-2024, teve 3 derrotas. E há clubes que tiveram mais derrotas que o 1º de agosto, mas saíram por cima do 1º de agosto. Falo o caso do Ilhete, né? Depois que teve 5 derrotas. E nós tivemos 13 empates. Mas mesmo assim, para poder resumir a questão, quando dizia ganharmos o Girabola, nós em 2022, 23, 21, 22, 23 estamos em 7º lugar. Nós entramos e prometemos à massa associativa, e estava no nosso plano, na nossa perspectiva, estarmos em 3 primeiros lugares. E foi cumprido, nós fomos para lá. Quer dizer, se a gente fazer contagem dos 13 empates, das 3 derrotas, o que faltou-nos ali é concretização. Quais são as ambições para a época 25-26? Olha, superior a 2024-2025. 1º de agosto. Vencer o campeonato, o título, e vencer a Taça de Angola. Porque senão vejamos... só de futebol? Quem? No caso, só em futebol? Não, todas as modalidades. Okay. Todas as modalidades. Porque senão vejamos, voltando no futebol, o futebol saiu em 3º lugar. Ela vai começar a competir o 2025-2026 pensando que está no 3º lugar. Ela tem que cimentar o que ela alcançou e dali para frente. Então, o que é que faltam? 2 degraus. Falta o 2º e o 1º lugar. A Taça de Angola tem que ser vencida, tem que ser ganha, porque ele é o finalista da taça.
Ela não pode perder esse nível de ela ter sido finalista da Taça de Angola 2024-25. Portanto, não é só a ambição do querer, é respeitar o que se fez. Vantagem. O corpo de 70% da equipa é o que jogou em 2023 2024. Ganhou endurecimento, experiência por tudo quanto fez. A equipa técnica foi chamada, reestruturou a sua equipa, pediu o que pretendia, a direção, aí está uma demonstração que não é um problema financeiro, apoiou a equipa técnica com aquilo que foi solicitado. Se você... Apoiou e os resultados já satisfazem? Não só temos um jogo. Eu é o único clube que só tem um jogo no Girabola. Só temos 3 pontos porque só fizemos um jogo com o 1º de maio. Amanhã vamos fazer o segundo jogo com o Desportivo da Huila. E essa questão da irregularidade dos jogos, eu vou querer também ouvir daqui a pouco a opinião do presidente Gouveia de Samiranda, mas antes, e porque falava de direção técnica, há informações que dão conta de negociações entre o 1º de agosto, ou pelo menos contactos entre o 1º de agosto e o professor Pedro Gonçalves, que recentemente deixou a Seleção Nacional. Deixou não, foi, digamos, que despedido da Seleção Nacional. Pergunto se estas informações têm alguma verdade? Não corresponde à verdade. Não é verdade. Nunca houve contactos. E não pode haver contactos que eu não esteja por dentro desses contactos. Mas não é verdade. Pedro Gonçalves nem ele connosco, nem nós com ele. Pedro Gonçalves trabalhou por muito tempo no 1º de agosto. Ele veio a Angola pelo 1º de agosto. Mas por agora não há contactos. Não há contactos neste momento. Não há contactos nenhum. Com nenhum treinador. Nem da parte do 1º de agosto, nem da parte do treinador? Nunca houve contactos sobre isso. Então, a equipa liderada pelo professor Filipe Zanza continua a ter a confiança da liderança do clube. Exatamente. Ele vai liderar a época 2025-2026. E por que é que há estas informações que dão conta do contacto com Pedro Gonçalves? Olha, é devido à amizade que ele tem com o clube e nós temos respondido. Eu tenho estado muito com ele, conversamos, ele às vezes quer assistir o treino da equipa, quer ir para a escola, talvez até tenha saudades do seu campo, onde ele partiu para a seleção. Ele é amigo do clube e as portas estão abertas, não há qualquer impedimento. Em termos concretos não há nada a fazer? Não há negociações nenhuma da equipa técnica. E se houvesse disponibilidade por parte do treinador, Pedro Agosto estaria também com esta disponibilidade para avançar com uma contratação de Pedro Gonçalves, agora para a equipa principal? Não há nada. Neste momento que estou a falar e aproveitar... Não faz parte do sonho do clube contratar Pedro Gonçalves? Não está dentro da nossa perspectiva. Ao vir a acontecer, não é para eu dizer aqui que amanhã poderá acontecer. Nós estamos a falar aquilo que está no nosso programa para a época 2025-2026. É mesmo com Filipe Zanza que nós vamos ganhar o campeonato. Falava dos jogos. Como é que o 1º de agosto assiste a toda esta... Às vezes registramos irregularidades, por exemplo, o campeonato já começou há algum tempo, mas o 1º de agosto é apenas um jogo. É cumprimento de... Tudo isso atrapalha indicações a qualidade do campeonato, sim, não? Ficamos parados por causa da nossa participação nas taças, mas é verdade que a Federação também não nos deu o respaldo. Devíamos ter feito alguns jogos. Está o Cabos Corpo, também participou, está o Ilheta, também participou, está o Petro, também está a participar. Quer dizer que a coincidência dos jogos, sobretudo o nosso jogo com Lunda Sul, portanto, pedimos antecipação, a equipa não foi a Lunda Sul, não foi a Federação, não correspondeu, não teve opção, quer dizer, propôs também, quer dizer, ali houve aqueles contraditórios. Planificação, federação com as equipas que estavam a ser chamadas para anteciparmos jogos. Mas isto acontece praticamente em todos os campeonatos, entra ano, sai ano. Como é que se pode resolver este problema desta irregularidade? Quero acreditar que o presidente da federação, durante o seu período de campanha, afirmou de que ia evitar e que não iria permitir jogos dilatados em atraso. Queremos acreditar que depois da 5ª jornada haverá um acerto do corrente já, sem qualquer muito dessas interrupções. O problema aqui não só passa pela nossa federação, como temos que ver também
a planificação FIFA. Portanto, ainda não se conseguiu fazer o enquadramento planificação FIFA e a FAF. Agora, a FAF está a trabalhar no sentido de ter em consideração o que é o calendário FIFA para nós podermos estarmos aí enquadrados. É uma questão de planificação, mas creio que a Federação está a trabalhar muito para que isso seja eliminado. Em termos daquilo que é a Liga para o 1º de agosto, seria a resolução do problema do futebol nacional? A existência da Liga? Não. Está satisfeito com o modelo de campeonato que temos hoje? Olha, não fica muito fácil respondê-lo, né? Não estou satisfeito pelo resultado, mas satisfeito por ter ido. Porque vemos de muitos anos que o 1º de agosto não vai até lá. Tudo isso mexeu também com a própria equipa técnica, se não vejamos. Comentou-se muito do que a nossa equipa técnica não tinha licença A. E como é que iriam orientar a equipa? É verdade que tem influência, mas não tem que ditar a regra de jogo do resultado, porque ele mesmo com licença B treina a equipa, ele é que faz a convocatória da equipa, ele é que põe a equipa em campo, tem influência naqueles 45 minutos por uma orientação que já não tem influência. Se é que eles já não vinham chutar com ele aí, também não ia chutar com a ausência dele. Portanto, a grande satisfação é termos ido lá, portanto, nessas competições e fomos buscar experiência, porque essas participações dão-nos também essas experiências. Esta eliminação precoce do 1º de agosto é para vocês um fracasso daquilo que foi o desenho para esta época futebolística? Creio que sim, porque a nossa meta, o que foi entregue à equipa técnica dos atletas, era passarmos em fase de grupos. Mas, pronto, perdemos aqui 2-1, fomos ao Congo, fomos superior à equipa lá, porque a equipa lá entrou a defender o resultado, fizemos 0-0. Nós perdemos já aqui por termos sofrido 2 golos. Por que é que falta competitividade, ou como é que olha para a competitividade das equipas angolanas nas competições internacionais, fundamentalmente as competições africanas? O que é que posso argumentar? Temos estado a melhorar. Para a experiência do seu clube. Temos de trabalhar mais. Mas onde é que está o problema? Bem, o problema está nos resultados. É o que está ao nosso alcance, né? E não é um caso só dos clubes de Angola, que também não são todo mundo que vai e alcança, portanto, desses bons resultados. Mas vejamos que há esperança de que uma política desportiva um bocadito mais fechada, mais compactada, os clubes estão-se a vir, vão se reencontrar. Vê que o Cabos Corpo entrou agora e fez até o melhor com o 1º de agosto. Né? Ganhou aqui, foi à casa do adversário, um desequilíbriozito, ficou como ficou. O Ilhéta está com uma grande equipa, também estreante, né? Porque é preciso também experiência, passar por esses jogos. Mas não vamos perder esperança, a sua pergunta é bastante pertinente, nós também estamos preocupados com isso. E sobretudo o 1º de agosto, que já perdeu uma final em casa mesmo, na Cidadela, sobre um troféu africano. Mas vamos só ter esperança e queremos acreditar que tudo é possível acontecer. Sr. Presidente, nós recentemente promovemos um debate onde falamos sobre questões de infraestruturas, mas também sobre a questão que tem a ver com cortes de idade e outras mais que influenciam diretamente na prática do desporto, não de futebol nem de basquete, mas de mas fundamentalmente destas modalidades são as mais conhecidas entre nós, mais consumidas. Como é que o 1º de agosto olha para este problema, por exemplo, da verdade esportiva, do corte de idades? Bem, ela não tem muitas das vezes como
não aceitar porque o atleta que vem para o 1º de agosto apresenta a sua documentação. Portanto, ele é um atleta, por exemplo, nossos formados estão aí, temos as cédulas, os que têm idade de bilhete de identidade, já temos os bilhetes de identidade. Há os mecanismos para o clube perceber se esta idade é verdade ou não. Há exames. Há exames. E os clubes não fazem isso? Fizemos. Há exames, porque ele está a treinar, os técnicos e temos os psicólogos, temos lá a equipa toda técnica, diz, espera aí, para ele com 20 anos não pode ter-me esse tempo fisicamente está a se reclamar. Então faz alguns exames. O clube já encontrou, já se deparou com casos desta natureza? Olha, se falaram antes... Não precisa citar nomes, mas pode falar? Não tenho provas de nenhum no 1º de agosto. Não tenho provas porque nem na nossa vigência, nem antes, não tenho como argumentar, não é citar nome, mas esta prática no clube, e creio que também nos clubes... E a questão da verdade esportiva, por exemplo, a questão dos problemas extracampo, pagamento de árbitros, suborno de jogadores, isto existe ou não no nosso futebol? Não te posso provar. Não te posso provar porque, primeiro, nunca tive a sorte ou a pouca sorte de provar uma ação como esta. Nós nunca praticamos. Eu, por exemplo, não quero chamar o meu eu... O seu clube já foi penalizado por informações que dão conta desta natureza? Aqueles são um estado psíquico, quer dizer, todo mundo quer ganhar. O árbitro está no campo. Aconteceu ou não, Sr. Presidente? Com o 1º de agosto? Durante a época 2024-2025, contra o 1º de agosto, não aconteceu. Não aconteceu, quer dizer, porque o árbitro ele está no campo. Mas o 1º de agosto já se sentiu penalizado por uma arbitragem menos boa, na vossa ótica? Sentir... Eu tenho a minha visão, tenho a minha apreciação. É mesmo sobre a sua visão, é a sua visão que queremos saber. Não, fizemos um campeonato que não teve influências externas que tivesse o resultado do 3º lugar. A arbitragem não teve influência. Outro caso, a bola é canto a favor do 1º de agosto, ele diz que não. É penalti a favor do 1º de agosto, ele diz que não. Sr. Presidente, não são esses pequenos casos que aponta que podem contribuir para para esta ausência de verdade esportiva? Mas não é justificação de termos saído em 3º lugar. Não me refiro só ao 3º lugar, refiro-me a um todo, ao futebol como tal. Mas eu digo que defendo porque um homem ele não consegue ter aquela visão. Público nos estádios, o que é que se passa? Porque é que até jogos... Hoje contam-se jogos que atraem muitos adeptos para os campos. O que é que se está a passar? Como é que os clubes podem resolver este problema? Bem, os adeptos, as claques vão para assistir bons espetáculos. Eles querem viver do futebol. Quando o clube não tem resultados, não há espetáculo, não há coisa... Está a faltar espetáculo? Isso é falta de espetáculo com bom resultado, não é só espetáculo, o bom resultado. Porque o chamariz dos adeptos, até sócios para irem assistir, eles precisam de ter a certeza de que vão ver bom espetáculo e com bom resultado. E porque fala em sócios e adeptos, qual é a relação de 1º de agosto hoje com os sócios e os adeptos que têm? Não, é satisfatório e está num nível crescente também. Tem noção do número de adeptos e sócios? Sim. Quantos são os sócios? Não, nós estamos bem em termos de sócios, adeptos, amigos do 1º de agosto. Repito, eles não estão satisfeitos. Mas se ver que da época 2022-2023, o que era já um nível crescente de assistência dos adeptos e amigos do 1º de agosto no campo, em função do resultado que estamos a... Mas ainda é o clube com o maior número de sócios, sem olhar, por exemplo, só para os militares. Olha, não Seria difícil fazer este cálculo sem os militares, não é? Não, ela nunca vai baixar porque é o primeiro clube.
é o clube que impulsionou a formação dos demais clubes. Há quem hoje é do clube ABC, mas saiu daí do 1º de agosto. Né? Tanto é o clube com o maior número de sócios. É o clube que tem estado a perder também alguma hegemonia no desporto. Por exemplo, no basquetebol, é o clube com maior número de títulos, mas há muito que não ganha um título. E perde constantemente para o principal adversário. Voltamos aqui a olhar que para é o Pet Luanda. Isso mexe com o adepto, com o sócio. É isso. A questão do ego, não é? É por aí. É por aí. Por isso é que estávamos a dizer que em 2024 e 2025, quer o futebol, o basquetebol, resgataram a mística daquilo que é o posicionamento dele e foram à final. Eles foram à final provincial, foram do campeonato nacional e aí estão a vir. E quero acreditar que temos que trabalhar mais. A equipa que tem o 1º de agosto sente-se capacitado para vencer o campeonato de basquetebol? Melhoramos. Mas olhar para os adversários, sente-se capacitado para almejar este objetivo? Tem capacidade, começando desde a própria equipa técnica e atletas, pelo que se concentrou agora, temos capacidade. Temos, quer no handball, quer no basquetebol. E às vezes as capacidades não estão muito diferenciadas. Mas falar do 1º de agosto, eu tenho que dizer que vou ganhar, porque quem vai para um campeonato, o 1º de agosto já não pode fazer passagem no modelo. Não está só a falar de otimismo, está a falar de realidade. Não estou a falar de realidade. Nós estamos a trabalhar para ganharmos os campeonatos. Por isso é que eu insisto, com aquilo que é hoje a equipa que tem o 1º de agosto, olhando para os outros clubes, sente-se capacitado para vencer o Unitel Basket, o Girabola? Tem capacidade. Sr. Presidente, como é que está a marca do 1º de agosto? O que é que está em carteira para divulgá-la cada vez mais e isto se rentabilizar, por exemplo, em finanças para o clube, merchandising? Como é que o 1º de agosto tem estado a vender esta imagem do clube? Olha, nós temos a nossa rádio, não é? Portanto, ela está um pouco limitada na sua expansão de audição. Nós estamos bem. Baixamos muito naquilo que é a área de marketing, da comunicação externa, fora do clube. Estamos a trabalhar fortemente nisso e vamos aparecer rapidamente, melhoradamente, para fazermos... Esta baixa também teve a ver com questões financeiras. Olha, aí sim lhe aceito, porque sabe que é uma... Há, por exemplo, informações que dão conta de que o clube não honrava com pagamentos de salários de muitos funcionários da rádio. Isso é uma verdade. Não sou funcionário... E como é que está esse problema? Está sanado, aquilo que eu lhe disse. Em termos salarial, no 1º de agosto, não tens um setor que não tem há 1 ano e 6 meses que tudo o que é salário está resolvido. O clube já não deve salários? Não devemos salários. Sr. Presidente, não devemos salário, desculpa, posso, esta é a verdade, não se deve salário de 2024 até hoje, e para dizer que hoje é dia 23, hoje mesmo. Foram pagos salários? Todos os atletas, funcionários, têm os seus salários pagos. Fim de semana está garantido, não é? Não, está garantido. Está garantido. Sr. Presidente, estamos a terminar a nossa conversa. Quero que deixe a mensagem ao seu adepto, ao seu sócio. Fale diretamente para os apreciadores do 1º de agosto o que é que está em carteira, que objetivos têm para a época 25-26. Bem, conforme dizia de início, a toda a massa associativa, aos sócios, amigos, adeptos do 1º de agosto, para comunicar que foi renovado o nosso programa, o nosso plano de 2024-2025. O programa presente para o 1º de agosto, entrar em competição e ganhar, portanto, as competições em que estivermos envolvidos. Sermos campeões do Girabola, ganhar a Taça de Angola. São 2 taças em causa, não devemos nem temos que perder as 2 taças aquilo que fizemos em 2024-2025. Ganhou a Taça de Angola ou ganhou o Girabola? As 2 competições estão em causa de serem ganho, mas uma das taças tem que ir para a galeria do Clube 1º de agosto. Dizer que a situação que muito se abadalou, salarial,
assistência médica e medicamentosa, está tudo a ser retratado e está num nível aceitável? Ou estamos com um nível de médico, assistentes sociais já também renovados? Portanto, pedir à massa associativa toda uma compreensão, paciência, que apoiem o clube, estejam presentes. Já vamos começar a jogar no nosso campo, no estádio França Andalo, toda uma possibilidade dos nossos sócios e amigos, com as suas cotas pagas em dias, devidamente documentados, apareçam amanhã, portanto, dia 24, o jogo será às 15h30, voltam a aparecer na terça-feira, que voltaremos a ter o terceiro jogo, estamos a falar em 3 vitórias e no domingo vamos jogar na Lunda Norte com Sagrada Esperança. Sr. Presidente, quando pede paciência, e aqui vou-lhe pedir que seja sintético, aos adeptos e sócios, está a pedir uma paciência que deve durar até 2028, que é a altura em que termina o seu mandato, para a resolução de todas estas situações do clube? Ou não vai precisar de chegar até 2028? Olha, na continuidade de tudo isso, a nossa força, a nossa mensagem é de continuidade. Não estamos a ver só o nosso período na vigência de direção, porque nós não viemos agora para o 1º de agosto. Fui vice-presidente para o futebol 2011, 2012, 2013 e fizemos o PRI. O professor Mário Calado, que hoje é vice-presidente para o futebol do 1º de agosto, já foi campeão, né? Como treinador, não é? E como treinador. Portanto, o vice para o basquetebol já foi campeão como jogador, hoje é o vice para o basquetebol, o Armando. O vice para o handebol, que é o Elídio, foi da seleção, foi do 1º de agosto, quer dizer, foram todos atletas e muitos deles, como o Armando e o Mário Calado, elevaram-se um bocadito, estudaram mais um bocadito e hoje são vice. Então, o nosso trabalho é a benefício do clube, não é pelo nosso período de vigência. Muito bem. Sr. Presidente, é a primeira, e esperamos que seja a primeira de muitas entrevistas aqui na Rede Girassol. Temos aqui as portas abertas para o vosso regresso. Queremos então reiterar os nossos agradecimentos por ter acedido prontamente ao nosso convite e quando quiser visitar-nos, está à vontade. Nós, em nome da direção, conforme dizia de início, e em meu nome, quero mesmo agradecer, primeiro, não só por essa entrevista, dizer que eu vou transmitir à nossa direção, podia dizer, um estúdio, é uma rede de televisão de Angola que merece mesmo visita, pelo tamanho e pelo formato, também na sua organização. Dizer que o Clube 1º de Agosto retribui da mesma forma. Quando a Rede Girassol quiser de novidades, convidar-nos, visitar-nos também, quer na nossa aldeia desportiva, quer na direção, a direção do Clube Desportivo 1º de Agosto. Os atletas, cada um diz de forma responsabilizada para falar aquilo que lhe está autorizado e daquilo que ele próprio acha que deve transmitir à massa associativa. É um clube de união, de renovação, de fortalecimento em todos os outros aspectos e alcance as vitórias. Por isso, só nós temos esse momento beneficiado para que a massa associativa, então, possa conhecer os possa ter essa nossa comunicação e desejar para vocês também um bom período de trabalho. E aqui também pude-me aperceber que a Rede Girassol amanhã quase que se vai transferir para a província da Huila. Aproveitaria também desejar aos seus colegas que estão lá na Huila, pelo período que se avizinha de chuvas e frios, e que o povo da Huila que se desfrute, portanto, com uma cobertura específica da Rede Girassol. Muito obrigado. Vamos transmitir e com certeza chegou também esta mensagem porque estão a acompanhar-nos. Estivemos hoje à conversa com o presidente do Clube Desportivo 1º de Agosto, o general reformado Gouveia João de Sá Miranda. Está a presidir este clube desde meados de 2023 e o objetivo passa por conquistar todas as competições em que estão nesta época 25-26. A ver, vamos se
este objetivo vai ser cumprido no final da época. Cá estaremos garantidamente para fazer então também este balanço. A você que acompanhou-nos pela Girassol FM, pela TV Girassol, pelo canal do YouTube, muito obrigado. Na quinta-feira voltaremos, ou na próxima quinta-feira, no caso, voltaremos para um outro especial entrevista. Boa noite, bom descanso. Já sabe, amanhã a partir das 7 horas, manhã Girassol, na província da Huila, mais concretamente na cidade do Lubango.